Olá, vamos aprender a fazer esse porta-molde. É com cabide, super simples, e eu fiz opção com 3 bolsinhos, de acordo com o tamanho dos moldes que eu tenho em casa, mas você pode fazer à medida que você tiver. Bom, para fazer o porta-molde, eu vou fazer de cabide. Vou precisar de um cabide, a largura do meu é 35,5. Mas eu vou deixar um pouquinho menos, né? Eu fiz de 35, né? Pra ele poder encaixar certinho, né? E a altura dele eu fiz de 45 centímetros de altura, porque os meus moldes são pequenos. Eu faço costura criativa, então os meus moldes são pequenos e leves. Eu costumo fazer os moldezinhos com TNT mesmo, porque aí dá pra alfinetar na peça, né? E não fica estragando igual o papel, apesar de eu usar também uma cartolina, né? Então, pra mim, eu gostei desse tamanho. A altura é 45 e a largura do seu cabide, né? Então, você vai usar no tecido principal, apesar dos moldes ficarem na frente dele, né? Mas mesmo assim, eu quis escolher um tecido bonitinho. Pra dar uma estrutura, se você não usar já um tecido que já é firme, duro, um jeans, alguma coisa, né? Você pode estruturar. Eu vou estruturar o meu com TNT mesmo, TNT bem grossinho. Pode ser com manta R1 ou R2 também, mas acho que vai ficar muito pesadinho. Mas você pode usar o que você tiver em casa, né? E o forrinho atrás, né? Como ele vai ficar encostado na parede, então eu não preciso de um tecido charmoso igual o da frente, né? O material. E na frente, os bolsinhos eu vou fazer com telinha. Essa é aquelas telinhas filó. Você pode fazer de plástico cristal também. Eu tinha um aqui com plástico cristal. Fica muito bonitinho também, ele vai ficar bem mais firme também, mais pesadinho, né? Mas eu vou fazer o meu com a telinha. Então, eu cortei 3 telinhas, que vão ser 3 bolsos, né? Vai ficar assim, ó, o bolsinho. Ela tá um pouquinho amassadinha. Então, a altura dos bolsos, eu cortei um na altura de 20 centímetros e deixei passar um pouquinho mais da largura do tecido. Porque pra colocar, eu acho que fica mais fácil. Então, passou uns 2 dedinhos de cada lado, que fica mais confortável pra eu costurar. Mas da altura, você também escolhe a altura dependendo dos seus moldes, né? Eu fiz só 3 bolsos, então eu fiz um bolso com a altura de 20 centímetros, outro com a altura de 30 centímetros e outro com a altura de 40 centímetros. Então, os moldes pequenininhos eu coloco na frente, os médios no meio e atrás os maiorzinhos, né? E eu vou fazer o acabamento dele com viés. Então, peguei um viezinho. Você escolhe o viés que vai combinar mais com a estampa. Eu achei que super combinou o viezinho para você fazer o acabamento. Então, o que que a gente vai começar a fazer? A gente vai passar o viés só na parte de cima do bolsinho, dos 3 bolsinhos. Vai passar um viezinho no bolso, vai passar no outro bolso e no outro bolso, só na parte de cima. E aguardar. E eu vou fazer uma telacê por enquanto, já com tudo, um sanduichinho de tudo, né? E pra fazer uma telacê, eu uso uma guia de matelacê. Você pode riscar o tecido com uma caneta, com a caneta que apaga, um giz, alguma coisa, né? E fazer na reta mesmo. Eu tenho o calcadorzinho, então eu acho mais prático, não preciso ficar riscando. Então, eu vou fazer uma telacê nele todinho. Vou passar uma costura nele a toda a volta, pra grudar, né? Que fica mais bonitinho e mais firme, né, para trabalhar. E vou passar o viés em cima de todos os bolsinhos, dos 3 bolsinhos, só na parte de cima. E além do material, o tecido, a gente vai usar o botãozinho Rita, que é esses botãozinhos tic-tac, botãozinho de plástico, para prender o nosso corpinho no cabide. Que a gente vai fazer o seguinte, a gente vai jogar a partezinha para trás, uma partezinha para trás, uns 5 centímetros mais ou menos, e colocar o botãozinho Rita para segurar ele no cabide. Quem não tiver o botão Rita, vai fazer o seguinte, na hora do acabamento, que eu vou mostrar, vai costurar um viezinho, aqui 3 viezinhos também, né? 6, na verdade, né? Um de cada lado, um desse lado e um na parte de trás, aqui também e aqui também, que aí amarra ele no cabide. Quem não tiver a opção de colocar o botão, mas eu mostro mais pra frente.
Então, a guia de matelacê é assim, ó. Você faz uma costura e você mede aqui o tamanho, né, do matelacê que você quer. Eu coloquei aqui uns 5 centímetros, então eu tenho que seguir com a guia aqui nessa linha e automaticamente a costura já vai ficando aqui. Deixa eu fazer aqui que eu tô segurando com a mão só. Desse jeitinho. Com uma mão só, na verdade, fica um pouquinho torta. Mas essa é a guia de matelacê, uma ótima opção. Pronto, já passei o viés na parte de cima dos bolsos. E terminei o matelacê. Eu fiz o matelacê com uma reta só. E na voltinha, em toda a beiradinha, eu fiz uma costurinha bem na pontinha mesmo. Não precisa ser um pé de calcador, não. Só na bordinha mesmo, pra poder ficar mais firme o tecido na hora da gente costurar. E ele já dá uma firmeza, ele já fica bem estruturadinho, só com o TNT. Na parte de baixo, eu peguei uma tampinha de alfinete mesmo, né? E arredondei. Eu gosto de coisinhas arredondadas. Eu acho que o acabamento fica mais bonitinho. Então, eu só coloquei ela assim, risquei, passei a costura em cima, aí cortei. Então, na parte de cima ficou reta, onde a gente vai pendurar no cabide. E na parte de baixo ficou arredondadinha. O que a gente vai fazer agora? Vai pregar os bolsos. Vai começar pelo o mais alto, né? De 40 centímetros. Você vai colocar ele no final da peça. Você pode deixar passando um dedinho, mais ou menos. Deixa uma sobrinha assim, pra não ficar muito... Se ficar muito assim, ó, retinho, pode ser que na hora não costure, entorte e ele fique escapando. Então, você deixa um pouquinho assim. Aí, você vai pregar, você vai colocar o alfinete em toda a volta, ou grampinho, esses grampinhos de... Vou pegar um coloridinho. Esses grampinhos. E vai prender ele. Vai prender um primeiro, mas o que eu aconselho? Você mede tudo bonitinho. Mediu a parte de baixo. O que ficar na parte de cima, primeiro pra começar, você dá um pontinho aqui, faz um retrocesso aqui e outro aqui. Pra ele ficar bem retinho. Aí, fez isso, aí você pega e passa nele a toda a volta a costura. Você vai pregar um, depois você vai pregar o médio por cima, a mesma coisa. Você vai medir certinho onde acaba o seu molde e vai pregar. E no terceiro, que é o último, a mesma coisa. E eles vão ter que ficar bem firmezinho. Então, faz aquele esqueminha. Coloca primeiro, alfineta aqui, prende primeiro só essa partezinha do viés, pra ele não ficar sambando. E depois passa a toda a volta. Se você tiver prática e quiser já fazer isso com os 3, pode fazer. Mas, se você fizer um de cada vez, vai correr menos o risco dela ficar torta. Pronto, o meu eu já costurei. Costurei as 3 partes. E fica aquela partezinha sobrando, que eu falei, né? Melhor deixar essa margem de segurança, porque essa tela ela escorrega bastante. Então, se você costura aqui, às vezes dá diferença, às vezes fica menor do outro lado, então, eu já deixo ela maiorzinha. O que a gente vai fazer? Já costurei, vou tirar os alfinetes de todo ladinho que eu coloquei. E vou cortar, né? Vou refilar e deixar da mesma largurinha do molde. Depois, é só cortar todo o excesso, deixar na largurinha do molde, certinho com o molde, e colocar o viés. O viés a gente vai colocar ele a toda a volta, na parte de cima, nas laterais e embaixo. E quando você estiver colocando o viés, aproveita e já coloca a sua etiqueta também, que fica um charminho. Olha, aqui eu já coloquei o viés na parte de trás. Quem não tiver o botão de pressão, vai ter que fazer uma amarração com viés pra colocar no cabide. Então, você vai pegar um pedacinho de viés, uns 20 centímetros. Você vai dobrar ele ao meio, pra fazer o acabamento, né? Porque senão ele fica desfiando. Vai pegar uma das partes, uma das pontinhas, né? Vai dobrar só um pedacinho e dobrar o viés ao meio, pra você fazer o acabamento. Aí, você vai passar a costurinha nele todinho, nos 6 pedacinhos. Aí, quando você estiver colocando o viés na parte de trás, você vai medir o meio. Antes de colocar o viés, você já pode costurar ele, tá?
Você vai e costura ele. E uns 2 dedinhos de cada ponta. Você mede uns 2 dedinhos, coloca o outro viés. Você mede mais uns 2 dedinhos pra dentro e coloca outro viés. Aí, quando você for virar pra rebater o viés, já vai estar a marquinha de onde tá os viés que você colocou. E você, quando for virar o viés, já vai pregando ele também. Assim. Então, vai ficar as 3 partes com viés, a parte da frente e na parte de trás. Quando você for colocar no cabide, é só amarrar. Quem tiver o botão de pressão, que é o meu caso, já não precisa fazer esse processo. Faz com o botão de pressão. Pronto, já passei o viésinho. O acabamento fica muito bonito com viés. Vou ver se vai focar aqui. Fica bonitinho. E agora, a gente vai colocar os botõezinhos. Quem já colocou a fitinha pra colocar o lacinho, né? Então, ele vai ficar assim, né? São 3 fitinhas de cada lado e já vai amarrar no cabide. Quem não, vai ter que colocar o botãozinho. O que que eu fiz? Medi o meio, dobrei a pecinha e coloquei um alfinete no meio. E nas laterais, eu coloquei 2 dedinhos meus mesmo e coloquei o alfinetinho. Aí, a gente vai colocar o botão de pressão. Eu vou deixar a alturinha dele, desse último viés aqui, 1 dedo. Pra mim já tá bom. Então, vou marcar um dedinho e vou furar. Eu vou colocar o botãozinho de pressão. Como ele vai pregar pra dentro, né? Você tem que pegar um macho e depois uma fêmea. Esse aqui, ó, ele é bem pequenininho. Vai colocar... E vai vir com o alicatezinho. Quem tem balancinha, a matriz, coloca com balancinha. Eu gosto de colocar com alicate. Tá bem da cor da rosinha, mas, ó, ficou. O que que a gente vai fazer? Vai vir com essa parte de trás aqui, ó, vai dobrar ela. Você pode medir o quê? Você pode colocar aqui, ó, ela no finalzinho desse viés. Esse aqui é a mesma coisa. Coloca ele no finalzinho, você pode até colocar um alfinetezinho pra não dobrar. E aqui, ó, se você apertar, aqui já vai ficar a marquinha do outro botãozinho que você vai ter que colocar. Como eu coloquei um aqui, vou ter que colocar um grandinho. Você vai fazer isso nos 2 lados também. Pronto, coloquei os 3 botõezinhos já. Olha como ele fica na parte de trás. E a gente só vai encaixar o nosso cabide. Encaixar o nosso cabide e fechar. Na parte de trás fica assim. Na parte da frente, fica assim. E ele finalizado fica assim. Você consegue ver os moldes que estão dentro. Você pode fazer de plástico também, que ele vai ficar bem firme. E colocar a quantidade de bolsos que você quiser. Mas ele fica uma gracinha, um charme pro seu ateliê. Espero que tenham gostado.